Olá, eu sou Rafael Albarello, engenheiro de computação no ICEA, e eu vou apresentar a definição e como se dá a criação de uma intenção de operação ou operational intent. Eu vou começar relembrando o que é a gestão de restrições e como ela é importante na criação de um operational intent. Na sequência, eu vou para a definição do que é o desconflito estratégico e, por fim, um diagrama de sequência da dinâmica de como se dá uma criação de um operational intent utilizando a arquitetura do DSS. Então, o que é Constraint Management, ou gestão de restrições? Então, é um serviço que permite provedores autorizados a limitar ou restringir o acesso de drones a uma área específica. Então, quem são esses provedores autorizados? Eles são as autoridades como o DCEA, como prefeituras, como a própria polícia. Então, é através da gestão de restrições que essas autoridades conseguem informar aos provedores de desconflito estratégico de que uma área tem acesso restrito, uma área tem acesso condicional, tem algumas condições para poder voar nessa área. Então, é através desse serviço que essas autoridades fazem essa gestão. E como que ele é utilizado dentro da arquitetura do DSS? Dentro da arquitetura, uma entidade de restrição é uma constraint, ou restrição. E quem são os producers dessa entidade? São as autoridades de aviação, como o DCE, prefeituras. E quem que vai consumir essas entidades? São os provedores de desconflito estratégico, são os provedores que desejam criar uma intenção de operação. A definição desse serviço de gestão de restrições está definida na STM F3548-21. E o que é desconflito estratégico e o que é o serviço disso? Então, é um serviço que permite a provedores planejar e compartilhar as suas intenções de operações. Desse jeito, permite um desconflito estratégico automatizado. Então, uma intenção de operação é onde o provedor declara a rota do seu drone, a área que o seu drone vai operar, e de maneira programática isso permite o desconflito estratégico automatizado. Utilizando a arquitetura do DSS, como se dá essa criação? A entidade do desconflito estratégico no DSS se chama Operational Intent Reference, ou OIR. E quem que produz essa entidade? Quem produz são os provedores de desconflito estratégico, que desejam criar suas rotas dentro do BRUTM. E quem que consome essa entidade? Também são os provedores de desconflito estratégico, porque quando você vai criar a sua intenção de operação, essa tua intenção não pode influenciar, não pode atravessar uma outra intenção de operação já previamente aprovada. Então, tanto os provedores de desconflito são tanto producers quanto consumers. E, de novo, esse serviço também está definido na mesma STM. Então, indo para um detalhe mais técnico, como é a dinâmica da criação de uma OIR? Vou propor um cenário aqui para a nossa dinâmica, em que um provedor chamado USS2 já previamente cadastrou uma OIR, então ele já cadastrou a intenção de operação dele no DSS. E o provedor de restrições, pode ser, por exemplo, o DCE, também já previamente cadastrou suas restrições. Então, o DSS já tem essas informações. Então, agora, o provedor 1 deseja criar sua intenção de operação. Um operador apareceu com um plano de voo e o provedor, o SS1, deseja registrar isso no BRUTM. Como é feito? Primeiro, o provedor 1 precisa garantir que essa intenção de operação está livre de interseções com restrições. Então, a primeira coisa que o provedor 1 faz é ir ao DSS e fazer uma query, obter todas as restrições daquela área em específico. Então, nesse nosso caso aqui, o DSS retorna a restrição do provedor de restrições, do SS Constraint. E para saber os detalhes dessa restrição, porque o DSS não armazena os detalhes do dado, o provedor 1 então precisa ir lá no provedor de restrições e obter os detalhes dessa restrição. Então, agora em posse desses detalhes,
provedor 1 checa para garantir que não tem nenhuma interseção com essa restrição ou essas restrições. Estando livre de restrições, agora o provedor 1 precisa garantir também que essa sua nova intenção de operação não conflita com outra intenção já previamente aprovada. Então, para isso, seguindo a mesma dinâmica, o SS1 consulta o DSS para obter outras intenções de operações naquela mesma área. Então, nesse caso, o DSS responde e fala, existe uma OIR e essa OIR pertence ao provedor 2, ao SS2. Então, o provedor 1, da mesma maneira, vai ao SS2, obter os detalhes dessa OIR, e com os detalhes em mãos, agora ele consegue desconflitar, consegue garantir que não tenha conflito nessas duas intenções. Feito isso, agora ele já está desconflitado de restrições e desconflitado de outras OIRs. Então agora basta ao provedor 1 cadastrar essa nova OIR dentro do DSS. Mas primeiro ele precisa criar uma subscription a essa OIR. Porque quando você cria uma intenção de operação, você tem interesse em todas as alterações no espaço aéreo envolvendo aquela área em que você vai operar. Então, para isso, você precisa criar uma subscription. Então, criando a subscription, agora basta você criar a OIR dentro do OSS, e garantindo que essa OIR esteja desconflitada e livre de restrições. Então, o DSS vai te retornar um sucesso, falar, ok, está criada a sua OIR, porém, notifique um subscriber. Existe um subscriber para essa área que você criou. E quem é o subscriber? É o SS2. Porque, da mesma maneira que você criou a sua subscription, o SS2, quando criou a OIR dele, também criou uma subscription. Então, é necessário que o SS1 vá ao 2 e anuncie a criação dessa nova OIR. Obrigado pela atenção.